Bem-vindos ao Mundo Mais Pet, um espaço dedicado a tudo que envolve os nossos amigos de quatro patas. Prepare-se para dicas, histórias e cuidados com os pets. Mais FM, essa rádio é demais, 1h04. Ótima tarde, segunda-feira, semana começando. Boa tarde pra você. Mundo Mais Pet tá no ar, eu sou a Kátia Campos. Sigo te fazendo companhia até às 17. O Mundo Mais Pet até às 14, ao vivo pra você, com um tema pra deixar você muito mais informado, pra cuidar melhor ainda do seu pet, sempre com um especialista aqui pra abordar esse tema aqui com a gente. E hoje, no Mundo Mais Pet, a gente vai falar sobre um tema essencial pra quem tem ou está pensando em ter um cãozinho em casa. É mesmo, a educação dos filhotinhos. A gente sabe que os primeiros meses de vida de um cachorro são fundamentais para garantir um desenvolvimento saudável, tanto físico quanto emocional. É nessa fase que eles aprendem a se socializar, a entender limites e a construir uma relação de confiança e respeito com os seus tutores. E para isso, a gente recebe hoje aqui no estúdio ela que é treinadora positiva e comportamentalista, Kate Yamakagi, aqui com a gente nos estúdios da Mais FM. Tudo bem, Kate? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Que bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. É muito bom voltar aqui. Que bom, que bom. Kate, o que significa na prática educar um filhote de forma positiva? Então, quando eu sou chamada para fazer a educação de filhote, eu gosto de falar que a gente começa antes do filhote chegar. Porque a gente precisa realmente preparar o ambiente para a chegada desse filhote em casa, né? Não é chegou e pronto. Então, eu tenho que fazer o manejo do ambiente, eu tenho que tirar todas as coisas que são de valor, que estão embaixo, né? A gente tem que guardar, tem que fazer realmente o manejo. Tirar os tapetes, porque o cachorro não sabe fazer xixi no lugar certo. Então, eu retiro os tapetes, eu retiro todos os objetos que estarão ao alcance do cachorro e objetos que podem quebrar e podem machucar, né? Então, fazer o manejo desse ambiente, preparar um localzinho que esse cachorro possa ficar tranquilo, seguro, que ele possa identificar como um espacinho dele de descanso. Então, tudo isso é legal conversar com os tutores antes do cachorro chegar, né? Porque a gente sabe que o mercado pet tem um zilhão de coisas, né? Então, se a gente puder direcionar para as coisas boas, para as coisas certas, vai ser melhor para quando esse cachorro chegar em casa. A gente sabe que tem muitos brinquedos que não são legais, né? Às vezes o material não é bom, e aí o cachorro não sabe como tem que interagir e acaba engolindo pedacinho de brinquedo, de borracha. Então, explicar para os tutores quais são os brinquedos adequados, o que oferecer e quando oferecer, seria o mundo ideal, assim. Eu ia amar ter alunos antes do cachorro chegar. Mas não é a nossa realidade ainda, né? E aí, quando o cachorro chega, entender que bronca não vai resolver. É uma fase que o cachorro ele tá aprendendo tudo com a gente. É como se fosse uma criancinha que tá aprendendo as coisas. Então, tudo que o cachorro faz vai ser com a boca. Por quê? Ele experimenta tudo com a boca. Então, ele vai querer morder, vai querer experimentar, né? Então, quanto mais experiências positivas a gente oferecer para esse filhotinho, melhor vai ser esse cachorro na vida adulta. Quando ele tá na fase de até uns 4 meses, mais ou menos, ele é como se fosse uma esponjinha. Então, ele absorve tudo que acontece no ambiente, tudo que acontece ao redor dele. Se a gente inundar essa esponjinha de coisas boas, de momentos alegres, de experiências positivas, melhor vai ser o desenvolvimento desse cachorro até a fase adulta. Porque a fase de filhote ela é muito importante, né? A maneira com que a gente trata o nosso cachorro, a maneira com que a gente faz o manejo do ambiente, a maneira que a gente coloca a rotina desse cachorro no nosso dia a dia. Então, não é só comprar uma ração e dar uma caminha. Tem muita coisa além disso, né? Que faz com que aquele cachorro se desenvolva saudável, tanto mental quanto fisicamente. Pegando o gancho, Kate, por que então a fase de filhote é considerada tão determinante para o comportamento do cão na vida adulta? Então, justamente porque é uma fase que ele está mais sensível, né? É uma fase que ele está recebendo muitas informações. Ele está aprendendo a viver no nosso meio, né? Porque quando a gente pega um filhotinho e traz para casa, né, a gente tem que ensinar ele a viver no nosso meio urbano, né? E eu gosto de citar também que da onde você traz o cachorrinho, então, por exemplo, se foi um cachorro comprado de canil, a vivência da mãe e dos filhotes nesse canil fazem muita diferença. Porque o manejo que o canil faz, toda a habituação de sons, barulhos, objetos que o canil faz também, a gente precisa levar em consideração. Como que o canil maneja os pais, né? Como que o canil maneja os filhotes, se deixa sempre com a mãezinha ou não. Então,
tudo que acontece com o filhote interfere no desenvolvimento até chegar à vida adulta. É claro que ele vai estar absorvendo informação ao longo da vida. Só que essa fase inicial é uma fase super sensível do filhote. Então, é uma fase que a gente precisa expor ele às coisas. Então, é barulho de carro, moto, caminhão, pessoas diferentes, né? Então, isso tudo é muito importante a gente expor gradativamente e expor de forma positiva, de forma tranquila. Não simplesmente ir no shopping 3 horas da tarde num sábado. Né? Que aí é uma multidão de pessoas. E aí o cachorro vai falar, meu Deus, quantas pessoas. Não, mas ir gradativo, né? Então, para o cachorro entender que, existem pessoas diferentes além daquelas que eu conheço. Então, as pessoas do canil, né? E os pais de pet. Agora, se o cachorrinho foi adotado, veio de uma ONG, a gente não pode ter certeza o que aconteceu com aquela mãezinha, né? E como é que foi o nascimento desses filhotes. Então, pode ter muita descarga de cortisol no organismo desses filhotes, porque a mãe fica muito estressada, ela fica com medo, ela fica em alerta o tempo inteiro, né? Então, a probabilidade desses cachorrinhos nascerem com um pouco mais de medo, um pouco mais receosos, é muito grande. Então, quando a gente adota um cachorrinho, a gente precisa ter essa empatia, esse olhar mais cuidadoso, porque a gente não sabe como foi que ele chegou até a gente, né? Então, antes disso, o que aconteceu? Quais foram os desafios que a mãezinha enfrentou e os filhotinhos enfrentaram? Então, essa primeira fase, até os 4 meses, é importantíssima. Muito bem explicado. Pegando